Como a Vera já adiantou, né, na coluna do Estadão e falou aqui logo pela manhã, no Jornal da Manhã, o ex-presidente herdeiro da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confirmou em delação premiada que o apelido Amigo, que aparece em planilhas de propina da empreiteira, refere-se ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 3 em 1. A exclusiva da Vera. Vera Magalhães, eu começo com você. Além da gente discutir, você tem mais informações, Vera? Então, o que eu conversei ontem com procuradores do núcleo, que é chamado GT, Grupo de Trabalho do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eles dizem que é uma loucura essa tese que circula por aí, segundo a qual Marcelo Odebrecht poupou o Lula na sua delação premiada. Eles brincam até assim, se isso é poupar, imagine se ele tivesse complicado a vida dele. Ele confirma que Lula era o amigo, ou amigo EO, que são as iniciais de Emílio Odebrecht, pai dele, Marcelo Odebrecht, e que ele, sim, ele criticou essa amizade, disse que essa amizade custou para a empresa ali entrar em obras que ela não pretendia. Coitadinho, né? Como se não tivesse rendido bilhões e bilhões e lucros no mundo todo a tal amizade. Mas ele deu uma reclamada, disse que em nome da amizade com o pai, a Odebrecht se meteu em algumas obras que não deveria, tipo a Arena Corinthians, o Itaquerão do Patrick Santos. E complicou também outros petistas de proa, Patrick. Além do Lula, saem muito chamuscados da delação do Marcelo Odebrecht, também o Guido Mantega e o Palocci. Esses procuradores dizem que eles morrem com a delação. Morrem é literal deles. Dizem que para Palocci vai sobrar muito pouco a fazer em termos de defesa, em termos técnicos ali de sua defesa, a não ser propor uma delação premiada em que ele confirme o caminho do dinheiro, porque ele recebia muitas quantidades de dinheiro, isso está tudo rastreado, está tudo mapeado, e se ele não disser para quem ele destinou, quem era o amigo dele, Palocci, ele deve se complicar muito. Eles dizem que por qualquer métrica que você adote, a gente vai falar aqui de métricas quando a gente falar do senador Aécio Neves, qualquer métrica que você adote, o Palocci está ali nos top 3 dos problemas da Lava Jato. Ele, Sérgio Cabral e Eduardo Cunha. Vai você, Marcelo Madureira. Amigo é coisa para se guardar mesmo, né? Pois é, rapaz. A amizade é uma coisa muito bonita, né? Como aproxima os homens, né? Como facilita a vida da pessoa se você tem bons amigos, né? Como no caso do nosso ex-presidente, que coisa vai, Milton Nascimento, Roberto Carlos, todos são grandes, homenageiam a amizade entre as pessoas e tal, mas já se sabia há tempo, né? Todo mundo já sabia que o amigo era o Lula. E essa história do caminho do dinheiro, como você estava falando aí, Patrick, e o Palocci está nos top 3, né? Eu diria que o Palocci está nos top 4, porque daqueles 385 milhões de dólares que congelaram nas contas dele dos Estados Unidos, ou seja, quase R$1 bilhão ao câmbio de hoje, ou mais até, evidentemente que uma boa fatia deve estar escondida em algum lugar com o nome de alguma laranja do ex-presidente Lula. Agora é uma questão de tempo de se achar. Eu queria saber o que o Andreasa acha disso. Vai, Andreasa. Eu acho que não tem nenhuma novidade, pessoal, para ser bastante sincero, e acho que os colegas já deram boa conta do assunto. Eu assino embaixo do que foi dito, por mim podemos ir em frente. Eu não aguento mais falar do Palocci e do Guido Mantega. A Vera falou em chamuscados. O problema é que não há mais superfície no corpo desses senhores para que eles sejam... A Vera é muito boazinha, eles não estão chamuscados, estão carbonizados. Não há mais superfície no corpo desses senhores para que eles sejam moralmente queimados. Então, minha gente, verdade. Agora é condenação. Pois é, mas o Mantega, salvo engano, não é nem denunciado ainda na Lava Jato. Ele tem problemas ali nas Zelotes, mas na Lava Jato ele ainda não é denunciado. Quando essas delações vierem à tona, ele deve aí sim se chamuscar de vez. É importante a gente dizer que eu cobrei também desses procuradores a tal pressa, né, do Janot. E a gente vem falando aqui nisso no 3 em 1 diariamente. O que eles dizem? Que os inquéritos, os pedidos de novos inquéritos já estão em fase de conferência ali para bater se os termos citados são os corretos. Porque imagina, é como montar um Lego.
tem 78 delatores, porque entrou mais um, né? Aquele que delatou, que veio da Suíça. Então, são 78 pessoas depondo sobre vários réus. Você tem que cruzar esses depoimentos. Então, você diz, ele vai ser indiciado com base no termo tal da delação do delator tal, combinado ao termo Y. É assim que vai ser feito, segundo esses procuradores me explicaram. E explicaram uma outra coisa importante, que eu não revelei ainda de manhã e que é importante aqui para o nosso ouvinte. O pedido de quebra de sigilo dessas delações vai vir no próprio inquérito. Então, ele vai ser um artigo de cada um dos pedidos de abertura de inquérito. Então, onde o Janot entender que não cabe sigilo, ele vai incluir uma cláusula ali no final. Peço a Vossa Excelência, para o Fachin, que retire o sigilo desta peça, deste pedido de inquérito. E aí nós poderemos conhecer a íntegra, finalmente, dessas delações. Agora, é claro que a gente já... pergunta para Vera. Diga, querido. Vai. Quer dizer, então, Vera, que você está dizendo que o nosso Janot é ruim de Lego? Eu acho que ele parou naquela fase Lego 1, sabe? Que é só a casinha. Sim. Se ele for montar a Estrela da Morte do Star Wars, eu acho que a gente não acaba nessa vida. Agora, gente, um petista... A mãe dele não deixa ele brincar com Lego, senão ele engole as pecinhas. Deve ser. Agora, um petista que já está bem chamuscado, a gente só para título de informação, claro que a gente já falou muito disso aqui, hoje não dá para comentar também a questão, dá para esquecer a questão de José Dirceu, né? O ex-ministro que cumpriu pena pelo Mensalão, foi condenado, Vera, a mais uma vez na Lava Jato, agora a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Já havia sido condenado pelo Sérgio Moro a 20 anos e 10 meses de reclusão. Essas condenações do Zé Dirceu, com base em outras delações, em outras investigações, vão tornando meio inútil a delação do Renato Duque, que é um recorde de negociação. Desde que ele foi preso, e ele foi um dos primeiros a serem presos, ele está negociando uma delação que nunca vem. Os procuradores insistem que isso ainda está sendo negociado. Eu não sei o que mais ele vai entregar, porque quem estava abaixo dele já entregou tudo, que era o Barusco. Quem está acima dele já foi condenado 2 vezes, que era o Zé Dirceu. Tá sobrando muito pouco para ele falar. É curioso o caso do José Dirceu, né, pessoal? Talvez ele não fosse tão poderoso assim no arranjo petista, pelo menos nesse que se desenrola agora. As grandes lideranças, inclusive aqueles que faziam escancaradamente lobby por empresas dentro do governo, eram Palocci e Mantega. E no caso do Palocci, curiosamente, porque Lula o escolheu, eu acho que o Zé Dirceu caiu em 2005, exatamente no momento em que essa estrutura estava sendo montada, né? A Vera ontem falou com a gente aqui sobre o possível gráfico da evolução do pagamento de propina ou de caixa 2 da Odebrecht, e realmente ela se concentra ou ela começa a crescer a partir de 2006, ou seja, final do primeiro governo Lula, ano de sua reeleição, quando José Dirceu já estava fora. Mas, Andreasa, isso não foi óbice nenhum para o Zé Dirceu se locupletar nesse esquema, porque as quantias enormes que ele recebeu do esquema do Petrolão já foram na condição de, abre aspas, consultor. Consultor, exatamente. Ele voou no jatinho do Milton Pascovitch, ele recebeu o dinheiro do Júlio Camargo, ele fez até o perfil maravilhoso da Daniela Pinheiro na Piauí, e o próprio livro do Cabral sobre o Zé Dirceu mapeiam muito bem esses recebimentos das empreiteiras a ele, né? Até para juntar o que vocês estão falando aí, na própria sentença do juiz Sérgio Moro hoje, ele frisa isso do Zé Dirceu, que mesmo condenado pelo Mensalão, ele continuou delinquindo. Ele continuou delinquindo no Petrolão. Porque mostra o caráter assim perverso, o bandido do Zé Dirceu, que apesar, aí, com relação ao Mantega e ao Palocci, que seriam, digamos assim, mais operadores financeiros, eu acho até que o Dirceu era um operador mais ideológico. Talvez, Andreasa, ele até... Eu acho que até a primeira queda dele valeu isso que o Madureira estava falando. Ele estava operando para o PT, estava operando para o Lula, mas depois de condenado no Mensalão, ele partiu para o capitalismo sem risco ali mesmo. No modelo de consultoria, depois consagrado pelo Palocci,
o José Dirceu é pioneiro. O livro do Cabral, do Otávio Cabral, Dirceu, que aliás eu recomendo, está mais atual do que nunca, deixa isso bem claro, que em determinado momento em que o Dirceu fala, olha, quero ficar rico. E aí ele começa a fazer lobby com base na sua experiência, nos seus conhecimentos. Aí entra também, para falar de outro livro, o livro da Malu, porque ele fez lobby mal sucedido para o Ike Batista, se eu não me engano, na Venezuela. Enfim, ele é pioneiro desse tipo de consultoria que depois o Palocci elevaria ao estado da arte. E só frisando que ele tinha deixado o governo, mas ele era bem sucedido nessa consultoria, bem como o Palocci, porque na verdade o que eles praticavam era advocacia administrativa. Eles continuavam usando os acessos ao governo e o fato deles ainda terem prepostos e ainda mandarem nos governos Lula e Dilma para garantir lucros para essas empresas. Nesse perfil da Piauí, a Daniela Pinheiro acompanhou um périplo aí, um roadshow do Zé Dirceu por Portugal, pelo Panamá, por outros países. E ele chegava ali com quase honras de chefe de Estado. Então era nessa condição. Então deixou o governo, mas nunca deixou, na verdade. Outra característica interessante do Zé Dirceu, só para falar que dessa matéria da Daniela, muito boa, por sinal, é que é um homem, ainda deve ser extremamente vaidoso, né? E com um comportamento bastante machista, né? Porque ela mostra bem claramente como o Zé Dirceu se acha um homem assim irresistível, né? Apesar de já avançado nos anos, né? Já ser um homem de idade avantajada, mas enfim, ele se considera um cara assim que as mulheres não conseguem resistir. Só porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu não queria deixar de fazer esse comentário.